Você sabia que para se diagnosticar o DDA ou TDAH é importante identificar um trio de sintomas que envolve a alteração da atenção, a impulsividade, controlada ou não, e quando os fenômenos que envolvem essa impulsividade e a velocidade física e mental. Entender esse diagnóstico, porque muito se trata de forma equivocada hoje o TDAH, quando não se analisa a personalidade e os comportamentos da pessoa. Antes de diagnosticar-se ou de diagnosticar alguém com TDAH, certifique-se de que existem regras, rotinas e uma ordem na vida dessas pessoas. Caso contrário, se essa pessoa não tem limite algum, se ela é negligenciada e ela vive solta, muito provavelmente ela vai escolher fazer aquilo que dá prazer e aquilo que ela acredita que é importante para ela. E se ela não é corrigida, e se não é gerado nela um repertório, um valor, e se ela não é lapidada, provavelmente ela vai apresentar TDAH. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, esquece de pagar contas, mas não esquece de receber? Sabe aquela pessoa que tem ânimo e é muito criativa para certas atividades, mas não para outras? Então esse interesse seletivo pode ser um traço de personalidade e não TDAH. Esses comportamentos muitas vezes desatentos e distraídos podem ter a ver também com uma necessidade de se dedicar mais em atividades que não são tão prazerosas. Isso envolve esforço, treinamento, dedicação. E muitas vezes é mais fácil dizer que eu tenho TDAH do que fazer aquilo que eu não gosto, porque tem coisas que eu faço e tenho muita atenção sobre elas. Quando estudamos o transtorno de personalidade borderline, nós vimos que aglomera-se um monte de sintomas e um deles é o TDAH. O transtorno de personalidade borderline leva a pessoa muitas vezes a fazer apenas o que gosta e de forma impulsiva, trazendo toda a sua necessidade apenas para o momento presente, esquecendo totalmente que as suas reações ou as suas ações ou comportamentos podem impactar de forma o futuro. Tem dificuldade de se organizar porque não veem muito prazer nisso e não conseguem persistir em atividades que não lhes tragam prazer em fazer. Isso não significa que tenham TDAH, apenas apresentam em alguns momentos esse comportamento. Isso é diferente. A pessoa que apresenta o diagnóstico de TDAH, ela apresenta uma velocidade no seu pensamento, uma inquietação, de uma necessidade de movimento. E isso não é seletivo, acontece em muitas áreas da sua vida. Quando a pessoa apresenta isso apenas em situações que lhes gere desprazer, é importante desenvolver e aí trabalhar nessa personalidade. Entender se a criança, ela neuroquimicamente, o cérebro dela, tem esse funcionamento aonde a concentração é dificultada, a atenção é prejudicada, a memória é prejudicada, ou isso faz parte de um comportamento que não foi adquirido. A concentração, a persistência. Se eu deixo uma criança solta, se eu deixo uma criança muito criativa, sem uma orientação e sem uma programação e sem uma rotina, essa criança concorda comigo que ela pode apresentar um TDAH? Criança sem limites, ela pode ocupar um espaço enorme. Uma criança sem regras, uma criança sem limites, uma criança que não tem atenção para suas necessidades. Já se sentiu perdida nas suas relações e vivendo aquela expressão, peguei o bonde andando e não sabia o que fazer? Divagava e me via perdida em meio aos assuntos discutidos e às vezes até se recrimina achando que é um desvio de caráter. Pode não ser. Então é importante o autoconhecimento para você saber aonde intervir. Eu quero ler com você esse pedaço do livro que diz o seguinte:
O termo original DDA, distúrbio do déficit de atenção, não traduz com precisão ou mesmo com justiça o que ocorre com a função de atenção do DDA. Se por um lado o adulto ou a criança tem profunda dificuldade em se concentrar em determinado assunto ou enfrentar situações em condições de obrigatoriedade, por outro lado, podem apresentar-se hiperconcentrados em determinados assuntos ou atividades que lhes despertem interesse, espontaneidade ou paixão impulsiva, como é o caso de crianças com jogos eletrônicos e adultos, esportes, comportamentos ou leituras do assunto específico. Entende aqui como é importante, como a vida não é só aquilo que dá prazer ou a gente fazer o que gosta. Treinar essa criança e, óbvio, se essa criança tem DDA, se ela tem mais dificuldade, acompanhar mais ainda. É um grande trabalho hoje para pais, mães, cuidadores, escolas, professores, trabalhar como realmente se terá resultado com essas pessoas. Não confundir, olha, o que crianças costumam fazer, por exemplo, com atos impulsivos, envolvendo brincadeiras perigosas, reações exageradas, grosserias, agressividade, os sincericídios, né? Aquelas coisas que são estraga-prazeres ou agir de forma irresponsável ou egoísta. Então, quando é que a gente vai ter um diagnóstico mais preciso? Quando a gente vê uma rotina, uma organização e uma capacidade desses cuidadores organizar a vida dessa criança dentro de uma rotina. Aí a gente consegue entender e separar, porque enquanto a criança tem aí essa liberdade que é ampliada, fica perdido um pouco desse processo. É necessário, então, esse treinamento. A hiperatividade, ela já é mais fácil de ser notada, que são aquelas crianças ou adultos que não param, que são agitados e não conseguem focar ou se concentrar numa determinada atividade. Eles estão sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso pode ser uma característica de multitarefas. Haja visto as mulheres que são mais assim, cobradas socialmente. Ana Beatriz Barbosa escreve um capítulo nesse livro que fala sobre as mulheres e o DDA. Ela deixa bem claro que existem, para cada 2 homens com DDA, uma mulher DDA. O que isso quer dizer? Que existe aí uma diferença biológica entre os sexos? Ou uma incógnita no sentido de que as mulheres são menos hiperativas do que os homens, biologicamente falando ou socialmente falando, porque as mulheres são mais comportadas ou possuem diferenças hormonais que aí levam os meninos a serem muito mais hiperativos. Concorda que é muito comum chegarmos em sala de aula e ver aquele ventinho, né? Que é aquele menino que não para de falar, não para de conversar e não para no seu lugar. Os hiperativos que se movimentam é muito comum serem identificados por aquelas mentes que não cessam e não param de pensar, porém não saem do lugar. Conhece alguém assim, intimamente falando? Eu quero falar com você, a rainha do lar em apuro. Será que você é aquele tipo de mulher que tem dificuldade de organizar o seu lar? Sofre de desatenção, é distraída e não consegue colocar uma ordem na sua vida quando vê já foi. Às vezes é sonhadora, vive no mundo da lua, pega o bonde andando e não consegue chegar a lugar algum. Ou quando chega atrasada. É importante que esta mulher identifique as suas características lúdicas, criativas, afetivas e que se faça uma boa divisão de tarefas. Essa é a grande dica. E que os maridos possam aproveitar o lado bom delas sem contar com a perfeição. A dica aqui para os maridos é que se estes compreendem e auxiliam as suas esposas nessas dificuldades típicas, ao mesmo tempo que também valoriza a sua criatividade, espontaneidade, as suas qualidades próprias, a mulher encontrará nessa união estabilidade da qual necessita e se sentirá mais feliz. Haja visto que os homens, então, hiperativos também precisam aí do acalento das suas esposas para que esses se sintam
acolhidos, acalmados e organizados diante das suas dificuldades de inquietação. Aceitar, respeitar aquilo que é do indivíduo, da sua personalidade e ajudá-lo a ser melhor é o que tornam as relações um grande celeiro para que se construa o amor. Aceitar não é acomodar, não é dizer que é assim e não vai mudar. É um ato de coragem e responsabilidade aonde cada um tem o compromisso de depositar ali naquela relação compreensão, empatia e sempre um dia melhor de cada vez. Se a mulher conseguir libertar-se das cobranças e se o homem conseguir libertar-se de cobrar e vice-versa, ambos ali estarão apoiando a relação e um ao outro. Assim, quando um se distrair ou esquecer do outro ou das coisas da casa ou do dia a dia, é importante que construam formas de lembrar, formas de um ajudar o outro na sua rotina diária para que os resultados apareçam.